Olá a todos, que a paz e a graça do Senhor sejam com todos vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje trago uma reflexão muito breve, muito sucinta, acerca de um aspecto concernente à vontade de Deus para as nossas vidas. E o texto que eu trago hoje é 1 de Samuel, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos e depois então vamos fazer a nossa reflexão. Então, versículo 3. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, ou aqueles que ainda estão a mamar no peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até aos jumentos. Versículo 7. Versículo 8. E tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo. Versículo 17. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os Amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os Amalequitas destruí totalmente. Versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa história é muito conhecida no seio cristão, que é a história que envolve Deus, o rei Samuel, o rei Saul, o profeta Samuel e o rei dos Amalequitas, Agag. Deus deu uma ordem a Saul através do profeta Samuel e disse: Olha, Saul, vai ter com os Amalequitas e destrói este povo todo. Destrói tudo. Destrói o rei, destrói Agag, destrói todo o povo Amalequita, destrói todas as posses, vacas, bois, mulheres, crianças, destrói tudo. Essa foi a ordem de Deus. Mas Saul não obedeceu. O profeta Samuel repreendeu Saul e por causa disso Saul perdeu a coroa. Então nós daqui podemos tirar ou reparar em alguns aspectos. Primeiro, Deus, quando dá uma ordem, é para ser cumprida à risca. Não é para ser feito a mais ou a menos. Não é? Versículo 3 diz: Vai, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Primeiro, Deus dá uma ordem e essa ordem tem que ser cumprida à risca. Em segundo lugar, nós vemos que Deus vê tudo. Não há nada que possa estar encoberto aos olhos de Deus. Deus vê tudo.
No versículo 10 diz que então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Não foi preciso o Samuel perguntar alguma coisa a Saul antes. Não, Deus já tinha dito a Samuel o que é que Saul fez. Terceiro lugar, aos olhos de Deus, obedecer é melhor que fazer sacrifícios. Nós vivemos numa era em que, né, tipo, quando aparece um problema, quando surge um problema na nossa vida, uma circunstância adversa se levanta contra nós, a nossa tendência é sacrificar, é fazer já o jejum, né, fazer as campanhas, isso tudo. Não tem problema, mas quando Deus dá uma ordem, Deus, ele prefere a obediência do que sacrifício. Não adianta nós fazermos 1600 coisas para Deus, menos obedecer. De nada nos vai valer fazer alguma coisa se nós estivermos em desobediência. Em quarto lugar, aos olhos de Deus, a rebelião ou quem desobedece, Deus olha para essa pessoa como uma pessoa rebelde. O versículo 23 diz: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando nós desobedecemos a Deus, isso quer dizer que nós estamos a rejeitar a palavra de Deus, estamos a rejeitar a Deus. Quando Deus dá uma ordem e nós dizemos não ou não fazemos totalmente aquilo que Ele manda fazer, Deus olha para isso como o pecado da feitiçaria. A desobedecer e ser feiticeiro aos olhos de Deus é tudo a mesma coisa. Ok? E eu não sei em que ponto estou, acho que é em quinto lugar ou sexto lugar, pronto, já é o último ponto. A desobediência nos leva à derrota. A desobediência nos afasta de Deus. Versículo 23 ainda diz: Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, vamos ter muito cuidado com a desobediência. Muito cuidado mesmo, porque se Deus dá uma ordem, Ele sabe o que está a fazer, Ele é Deus, Ele é omnisciente, Ele vê tudo. Deus consegue ver aquilo que nós não conseguimos ver, Deus consegue ouvir das pessoas aquilo que nós não conseguimos ver. Deus vê o coração das pessoas e nós só conseguimos ver a cara das pessoas, não é? Então, para dizer o que é que antes de nós vivemos uma vida de sacrifícios, de fazermos votos a Deus, é melhor nós não fazermos votos nenhum, é melhor nós não fazermos sacrifícios nenhum e pura e simplesmente nós devemos ficar pela obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então tenha muito cuidado, não é? Quando surgir um problema, vá ter com Deus em oração, aguarde pela resposta dele. E quando Deus der a ordem, é para ser cumprida. Arrisca, não é para ser acrescentada ou diminuída em nada. Por mais absurda que seja a ordem, ou por mais, sei lá, pequena ou fácil ou difícil que seja a ordem dada por Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. E Deus não atina com desobediência. Amém? Então que essa palavra ajude a quem estiver a ouvir ou a quem tiver dificuldades nessa área. Então medite nesse capítulo. A primeira de Samuel, capítulo 15, é muito interessante. Aprende-se muita coisa, além disso além daquilo que eu acabei de falar. Então, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Até a próxima.